Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens que começou na semana passada, Quem é Cristo? Na semana passada a gente conversou sobre quem é Cristo, né, na Trindade. E hoje a gente dá continuidade a essa série, conversando sobre quem é Cristo no Antigo Testamento. Eu confesso que o assunto é muito empolgante e muito longo, muito extenso. Teria muita coisa para a gente falar e conversar. Eu tive que selecionar algumas coisas mesmo para a gente conversar, mas o tema é muito rico e é muito empolgante. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas 24, vocês vão perceber que, embora a gente vá falar do Antigo Testamento, em muitos momentos eu vou usar o Novo, porque o Novo vai fazer referência ao Antigo. Então, esse aqui é um desses exemplos, e aí, à medida que a gente for seguindo aqui, vocês vão verem isso muito bem. A gente conhece bem a afirmação de que aquele que procura acha, né? Uma afirmação de Jesus lá em Lucas 11, né? Aquele que procura encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E eu acho que essa afirmação ela cabe muito bem quando a gente fala sobre conhecimento de Deus mesmo. E quando a gente busca Deus e procura conhecê-lo, nós o encontramos, né? Esse é um princípio que o próprio Jesus nos ensinou. Mas eu acredito que a maior parte de nós aqui já é preenchido por esse desejo de conhecer a Deus. Agora, e se a pergunta não fosse mais se você quer conhecer ou não, mas se a pergunta fosse por onde, né? Porque, às vezes, há em nós o desejo, mas e por onde começar? Eu diria para você que se você começou a sua busca somente pelos evangelhos, pelo Novo Testamento, eu diria para você se voltar para o Antigo também, porque ele é um texto que vai nos ensinar muito sobre a pessoa de Jesus, não simplesmente o Novo. E se a vida eterna, nas palavras de Jesus, é conhecer a Cristo, como ele mesmo disse em João 17, né? Pois a vida eterna é conhecer a Ele. Então, aqui a gente começa a entender um pouco do sentido da nossa existência. A gente começa a entender o porquê de todas as coisas, né? E aí a gente começa justamente aqui em Lucas, porque nesse trecho os dois discípulos eles estavam fazendo um caminho pela estrada para ir até o povoado de Emaús. E haviam se passado 3 dias desde a morte de Jesus, e as mulheres teriam ido até o sepulcro e não encontrado o corpo de Jesus. Então, só se falava nisso naquele povoado e naquelas regiões. E esses 2 homens estão fazendo a travessia até o povoado de Emaús e conversando sobre isso. E é curioso que Jesus aparece para eles, e eles ali conversando, puxa, o que será que aconteceu e tal. Aí Jesus aparece lá e fala assim, o que vocês estão falando aí, hein? O que vocês estão conversando? Qual que é? O que saiu no jornal hoje, né? Aí, nessa caminhada, o interessante é que o texto fala que os olhos deles foram fechados para que eles não percebessem que era Jesus que estava ali. E aí eles até fazem uma pergunta assim para Jesus, assim, não é possível que você não sabe, né, o que está acontecendo, só se fala nisso. Aí eles vão e contam para Jesus o que teria acontecido. E aí, olha só, a partir do versículo 22, eles falam, isso já é eles contando para Jesus. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo, falando de Jesus, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? E aí o versículo incrível. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E aí Jesus continua esse dia com eles, e eles vão comer juntos.
E no fim do dia, os olhos deles são abertos e eles percebem que eles estavam com Jesus. E aí um deles diz ao outro, no versículo 32, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Aí eu te pergunto, imagina esse ensino, imagina poder ouvir do próprio Cristo explicando sobre a lei de Moisés, sobre as palavras dos profetas e todos esses escritos que hoje a gente conhece como Antigo Testamento, e o quanto eles apontavam para Jesus. O quanto a promessa dita a Abraão, dita a Moisés, era, na verdade, o próprio Cristo. Então, identificar Jesus nas palavras do Antigo Testamento é tão importante quanto ler os Evangelhos. E é interessante que, nesse texto, os olhos desses homens foram abertos. Eu acredito que os nossos olhos também precisam ser abertos para essas coisas. O Evangelho sempre esteve presente, e Jesus também sempre esteve presente desde o início. Martim Lutero ele tem uma frase que ele fala assim, vemos um berço para ver o bebê, e assim vemos a Bíblia para ver o Cristo. Todas as palavras da Bíblia ressoam o Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. É Ele quem une todas as histórias e dá sentido a todas elas. É Ele que faz da Bíblia um todo coerente. Então vamos conhecer algumas dessas referências, o que eu chamei aí de referências messiânicas. Se a gente pudesse separar o Antigo Testamento em três grandes grupos, e aí eu dividiria o Gênesis, né, a criação e as leis, depois os profetas e depois os livros de sabedoria, a gente começa a perceber que todos eles vão ter referências explícitas sobre Jesus. E a primeira delas já está lá em Gênesis. Gênesis 3,15. É a primeira referência de Jesus, é a referência que a gente chama de próton-evangelho. Próton no sentido de primeiro. Seria o primeiro anúncio do evangelho feito pelo próprio Deus. E nesse ponto eu lembro da palavra da Nina, na semana passada, quando ela disse que Jesus nunca foi o plano B. Quem estava aqui se lembra quando ela disse isso. E de fato não era. Jesus seria revelado. E esse texto aqui dá esse indício. Deus ele acaba de anunciar as consequências para Adão e Eva do seu pecado. Diz que o desejo da mulher será para o teu marido e ele te dominará, e que o homem comerá do suor do teu rosto. E em Gênesis 3,15, a Bíblia diz assim, né, iniciando no 14, fala assim, então o Senhor Deus disse à serpente, agora a amaldiçoando, né? E aí no 15 ele diz, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa primeira referência aqui que Deus faz é a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a serpente. Ah, Carol, mas por que essa é uma referência de Jesus, né? Tem gente que tem dificuldade de entender. E para explicar isso, eu acho que cabe bem um exemplo que geralmente eu uso nas nossas aulas. Quem já participou do Minimalista talvez vá lembrar desse exemplo, quando a gente fala sobre a revelação progressiva de Deus. Sabe por quê? É muito fácil para a gente olhar para esse texto, talvez, e entender a respeito do que ele estava dizendo, porque hoje a gente tem a Bíblia toda. Mas sabe que naquele momento, quando a revelação de Cristo estava sendo introduzida na cabeça das pessoas, ainda era complicado para eles entenderem quem seria essa promessa. Então, aí eu sempre gosto de usar esse exemplo. É como se uma criança virasse para o pai e para a mãe e falasse assim, mãe, como é que eu nasci, hein? Aí, digamos que uma criança bem pequenininha, aí o pai e a mãe viram e falam assim, é simples. O papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe e você nasceu. Aí a criança sai feliz, saltitante, porque aquela resposta que você deu para ela foi suficiente. Foi suficiente para o que ela tem de informação. Mas essa criança vai crescer, não vai? Ela vai ter outras informações. Vai chegar um dia que ela vai estudar biologia, ela vai saber o conceito de célula, ela vai conhecer órgão, espermatozoide, ela vai conhecer um monte de coisa. E aí, se você chegar para essa criança e falar assim, porque o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, ela fala assim, o que você está falando? Não é assim? A ideia de revelação progressiva é a ideia desse exemplo. Nesse momento, era o suficiente, era a resposta suficiente, era o que a humanidade
alcançava. Mas ao longo do tempo, esse quadro desfocado, esse feixe de luz que não se permitia entender que promessa era essa, vai ganhando forma, vai ganhando forma, vai ganhando forma, até que a gente chega nos evangelhos e até que Jesus vem e morre por nós. Então isso aqui é o primeiro feixe de luz, é o primeiro vislumbre do que seria a promessa. E essa revelação, ela vai se ampliando, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando forma. O homem vai tendo um relacionamento com Deus. E desse relacionamento, o homem vai entendendo que promessa é essa. E Deus escolhe uma nação. Deus escolhe primeiro um homem, né, uma descendência, porque ele fala aí no texto que o descendente da mulher, não é isso? Então ele escolhe um descendente e uma nação de onde virá o Salvador, de onde nasceria o Salvador. E essa promessa e essa aliança é firmada desde Abraão. Então a gente vai ver que na genealogia de Jesus, que depois a gente vai ler lá em Lucas, quando a gente vê ela em Lucas, a gente entende que a promessa que Deus estava fazendo com o homem era para revelar o seu filho. Em alguns momentos, a gente vai ver que eles vão entender a promessa como vitória nas batalhas, como prosperidade, como bens, como sucesso, como reconhecimento. Mas não era isso. Isso era só um feixe de luz. Ainda estava opaco esse quadro. Quando a gente chega em Jesus, a gente entende essa revelação última. E aí ela vai ser completa. Então Deus escolhe uma família de onde nasceria o Salvador. E quando a gente olha para essa promessa primeiro feita à descendência de Abraão, a gente consegue concluir hoje que ela se referia a Jesus. A genealogia presente no Evangelho de Lucas, como a gente falou, e as afirmações de Paulo também confirmam que o Filho de Deus é descendente de Abraão. Aí eu vou citar 2 textos de Gálatas. Gálatas 3:8 e 3:16. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua descendência é o Cristo. A importância da nação de Israel aqui é justamente para revelar Deus ao mundo. Mas essa revelação não é exclusiva da nação de Israel. O filho do homem nasceria de uma nação específica, de uma família específica. Porém, ele viria trazer a sua mensagem ao mundo, e não uma mensagem exclusiva para aquele povo. Esses 2 textos que eu li, eles já fazem um gancho, um link com o ponto 2.3, onde eu falo sobre o vínculo entre Abraão, Moisés e Isaías. Por quê? As passagens que a gente vê da Bíblia desses homens, lá no Antigo Testamento, elas demonstram para a gente que todos eles tiveram uma experiência com Cristo, de alguma forma. Mas, Carol, como é que é essa experiência? Não sabemos. Não sabemos como foi, mas, de fato, Deus revelou algo sobre Cristo a esses homens. E existem as referências aqui que mostram isso. Por exemplo, quando a gente fala de Abraão, em Gênesis 15, versículo 12 ao versículo 21, fala que Abraão ele teve uma experiência com Deus. E, segundo a tradição, essa experiência que Abraão teve, essa visão que ele teve, revelou para ele os reinos futuros de Israel, que oprimiriam, os reinos que oprimiriam a nação de Israel, mas também teria sido revelado a Abraão, nessa circunstância aqui, a era messiânica que haveria de vir. Nós não sabemos, é um mistério para nós saber o que de fato ele viu. Vamos lembrar da ideia do quadro opaco, ele descreveu da maneira que ele compreendia, então também para a gente isso fica obscuro, é um mistério. Mas o fato é que algo de Deus foi repartido com Abraão naquele momento. Algum vislumbre do que seria a vinda do Messias e essa promessa. Mas esse texto aqui demonstra que, de fato, algo foi revelado a ele. E aí o texto de João 8, 56 a 58, diz o seguinte, olha só. Abraão, vosso pai, Jesus dizendo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia,
viu e se alegrou. Então, a gente entende que quando Jesus fala que Abraão viu os seus dias, ele estava se referindo a esse episódio de Gênesis 15, onde Abraão tem uma revelação e ele teria visto os dias messiânicos e se regozijou porque Jesus viria. Então, é muito legal quanto Deus estava o tempo todo compartilhando dessa promessa com os homens do Antigo Testamento. Não é somente depois que Jesus veio. Era obscuro para eles, mas estava lá. E aí Jesus continua nesse texto. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eles questionaram. Como que você sabe disso, né? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele anunciando que ele estava lá antes. E a promessa segue. A promessa segue até Moisés. Quando a gente vai ver os relatos da história de Moisés, a gente observa que Moisés também teve essa experiência no Monte Sinai. A experiência da lei e da revelação do caráter de Deus, a expressão do ser de Deus revelada a ele ali naquele momento para redigir a lei, também é uma experiência de caráter messiânico. Algo também foi visto, algum vislumbre ele teve. Hoje a gente entende que a lei também era uma sombra do que haveria de vir, certo? Porque se a lei revela o caráter de Deus, ela também estava demonstrando algo sobre Deus, algo sobre a revelação de Deus. Então, quando a gente olha para a lei e a experiência que Moisés teve para receber as tábuas da lei, a gente vê essa experiência também como uma experiência com Deus que revelava a sua promessa. Em João 1, 17 e 18, a gente vê essa ideia, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Aí o texto continua. Então, nesse ponto, porque a lei foi dada por Moisés, era necessário que o ser humano, na sua caminhada progressiva de compreensão do divino, experimentasse a lei no sentido de entender que era necessário justiça, de que o pecado exigia punição, de que Deus é santo, e que todas essas expressões de que o homem não conseguiria cumprir a lei, e de que a lei era insuficiente, precisava de que o homem passasse por essas coisas para que depois ele pudesse experimentar e reconhecer a graça do Filho. Porque se ele não tivesse tentado cumprir a lei e visto que ele não conseguia, que ela era insuficiente, ele nunca entenderia a graça. Então, esse momento ele é importante, faz parte dessa revelação do Cristo. E todos esses sistemas de sacrifícios, né, que a gente vê, que foi criado ali em Levíticos, a gente vê todas as referências, o próprio sumo sacerdote, a figura do sacerdote, a tribo de Levi, eram sombras do que haveria de vir. Com Isaías, a mesma coisa. Lucas 4, 17 e 21 é um dos textos mais bonitos, porque nesse texto se cumpre uma profecia. Jesus ele entra na sinagoga e ele está lá na sinagoga até que entregue a ele o livro do profeta Isaías. E aí ele abre o livro e lê o texto de Isaías 61, 1 e 2. E diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Aí é o texto de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e começou a dizer-lhes: Jesus, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É muito bonito esse texto, né? É muito bonito porque Deus, por meio da vida de Isaías, revelou o texto para que depois Cristo viesse e cumprisse as escrituras, lendo o texto, se fazendo vivo, né, ali naquele momento, cumprindo as escrituras e anunciando a sua libertação.
quando ele fala sobre o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, é bem provável que ele estava se referindo ao ano do jubileu. E o ano do jubileu tem um princípio muito interessante ali. Não sei se você já ouviu falar, mas o ano do jubileu ele foi instituído logo que Deus separou as tribos, né, todas as tribos, e deu a lei. Existia um princípio que a gente tem até hoje dentro da lei do jubileu, que é uma ideia de justiça social. De 50 em 50 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas e as propriedades deveriam voltar para as respectivas tribos. Então, por exemplo, se eu fiz um negócio com alguém que era da tribo de Judá, e aí eu não consegui pagar, e ele foi e pegou a minha terra como pagamento. Se eu não conseguisse pagar essa dívida em 50 anos, a terra voltaria para mim e a dívida era perdoada. Só que o que aconteceu ao longo dos anos? Os fariseus, os mestres da lei, estavam extremamente preocupados em cumprir as leis rituais e as leis comportamentais. Mas as leis de justiça social, eles deixavam de lado. Então, o ano do jubileu ele não era colocado em prática. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente olha para os ritos religiosos, eles denunciam uma aparência de religiosidade, né, que aqueles homens tinham, e que Jesus vai o tempo todo fazer essa denúncia, né, de que eles eram homens que viviam de aparência. Mas quando se falava de dinheiro, de tocar no bolso, vamos dizer assim, de justiça social, de perdão de dívida, aí eles não cumpriam. E essa é uma das críticas de Jesus para chamá-los de hipócritas. Porque vocês querem saber de cumprir lei ritual, que vocês podem aparentar, ter uma performance bacana, se parecerem santos, ficar aí chorando, lamentando, na porta da cidade, com cara triste, fazendo jejum, mas justiça social vocês não querem, não. Então, essa ideia aqui, a ideia de que o ano aceitável do Senhor fala sobre essa libertação dos oprimidos, de que Jesus fala. O princípio por trás do ano do jubileu, né, não é que ele é instituído hoje. Hoje, no nosso sistema político, seria impossível isso. Mas o princípio por trás dele é a libertação dos fracos, dos oprimidos, a que o texto de Isaías se refere. Bom, João 12, 41, Isaías disse isso porque, no texto de João 12, 41, Isaías disse isso porque ele viu a glória de Deus sobre ele. Ele diz que Moisés e os profetas haviam escrito sobre ele e as escrituras testemunhavam dele. Isso Jesus dizendo. Agora vamos para o próximo ponto, que é o ponto 2.4, onde a gente vai falar um pouco sobre profecias. A Bíblia ela tem diversas profecias messiânicas. Eu selecionei pouquíssimas dentro do livro de Isaías, dando seguimento aí na mesma ideia, porém, a gente encontra muitas referências. Dentro dessa ideia, é importante dizer também que não somente os livros proféticos contêm profecias. Existem livros que não são proféticos, mas que também têm profecias. E eu vou dar um exemplo aqui de 2 Samuel, onde tem uma profecia, embora não seja um livro profético. Dentre as profecias messiânicas, a gente vai encontrar de todo tipo, desde sobre o nascimento de Jesus, sobre a cidade para onde ele iria, sobre o seu sofrimento, sobre o cumprimento das promessas divinas. Então, assim, são várias. Eu citei essa de Isaías, que é a promessa de que ele proclamou liberdade aos cativos, que foi o texto que a gente acabou de dizer. Então, isso foi profetizado em Isaías 61 e cumprido aqui em Lucas, no texto que a gente leu. Certo? A segunda que eu citei aí, ele trouxe cura aos doentes, e o texto também vai dizer isso. Isso foi profetizado em Isaías 53. Eu vou ler com vocês esse texto, porque ele é um texto muito interessante. Eu vou ler a partir do versículo 1, Isaías 53, 1 ao versículo 4. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos.
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Gente, vocês conseguem conceber Isaías dizendo isso sem Jesus? Porque, para a gente, eu confesso que quando eu leio esse texto, eu já tenho a imagem de Jesus, né, que a gente leu nos evangelhos. Agora, você imagina esse texto sem Jesus. Ele teve uma visão maravilhosa sobre o que haveria de vir, né? E olha que interessante lá em Mateus 8, 16, 17. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, mais um texto dos evangelhos aqui em que se cumpriu uma das profecias. Os livros de sabedoria, eles também são carregados de vislumbres do nosso Deus, do nosso Messias. Também selecionei somente 2, só para a gente ver aí. Eu recomendaria vocês a lerem depois o livro de Hebreus. O livro de Hebreus explica muito dessa ideia. Eu citei aí o Salmo 40, versículos 7 e 8. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Olha que legal, dizendo sobre Jesus fazer tudo pela vontade de Deus e o seu prazer em cumprir a vontade de Deus, né? Ele, em muitos momentos, vai dizer isso: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E lá em Hebreus 10, 7 diz: então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mais uma vez confirmando que Jesus viria, então, para fazer a vontade de Deus. E o texto de Salmo 110, 4, é um texto que eu vou tratar agora no próximo tópico, e eu vou ler com vocês. É quando ele fala sobre o fato de que Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. E eu gostaria de explicar essa ideia com vocês no tópico 2.6, onde a gente fala sobre Jesus como nosso sacerdote eterno. Então, só para fechar um parênteses aqui até onde a gente foi, a gente vê Jesus de 3 formas. A gente vê Jesus aparecendo nos textos do Antigo Testamento modelado, e por modelado eu quero dizer que ele aparece como um modelo do que haveria de vir. Então, a gente pode citar aqui como exemplo a arca, que anunciaria uma redenção. Se a arca representou redenção, isso era um vislumbre do que haveria de vir, o Cristo, que é a redenção definitiva. A Páscoa e o Cordeiro são outros exemplos de redenção, mas a redenção definitiva seria o Cristo. Ele aparece prometido, como a gente deu os exemplos aqui em Isaías, e ele aparece presente como uma aparição não física, nesses exemplos que eu falei das experiências espirituais que esses homens tiveram. E um outro exemplo seria Gênesis 16, onde o anjo do Senhor teria aparecido para Agar. Então, existe também aí a ideia de que Jesus, de uma forma não corpórea, mas espiritual, teria, numa aparição não física, teria aparecido, então, para Agar nessa experiência espiritual que ela teve, em Gênesis 16. Sobre o sacerdote eterno, eu queria explicar a ideia de que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura muito curiosa na Bíblia. Não sei se já teve oportunidade de vasculhar essa ideia, eu não sei se você já ouviu isso, mas ficou encasquetado e não pesquisou. Ele aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira aparição dele é em Gênesis 14, 18 e 19. Nessa aparição, nada se explica sobre esse rei. Ele simplesmente aparece, do nada, realmente do nada, não se explica sobre a descendência dele, nada, e ele simplesmente está lá. E Abraão dá o dízimo, se curva, o adora, dá o dízimo para ele. Esse se curvar era algo até comum na época, no sentido de reverenciar.
dá o dízimo a ele e simplesmente ele sai. Acabou, é só isso que tem. Depois você lê esse texto que eu disse de Gênesis 14. Então ele aparece do nada, sem antecedente, sem explicação. Abraão encontra ele, o reverencia, paga o dízimo de tudo que tinha. E da mesma forma, ele vai embora sem deixar nenhum vestígio. Depois, ele vai aparecer de novo em Salmo, nesse texto que eu falei aqui. No texto de Salmo 110, 4. Aí diz o seguinte, o texto: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a Bíblia vai explicar para a gente essa ideia em Hebreus 7. Porque aqui, pela primeira vez, ele vai explicar essa ideia. Por quê? Para o judeu, era impossível que Jesus fosse o sumo sacerdote eterno, porque ele não era da tribo de Levi. E não existia sacerdote que não era da tribo de Levi. Mas Jesus veio da tribo de Judá, cumprindo a profecia de 2 Samuel, que diz que o Messias viria da família de Davi. Então, até aí, ele, enquanto rei e Messias, ok, é um dos ofícios de Jesus. Mas ele, enquanto sumo sacerdote, para um judeu, isso era inconcebível. Até que em Hebreus, ele vai explicar que Jesus é, sim, o nosso sumo sacerdote eterno, porque ele não é um sacerdote da ordem de Levi. Ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, enquanto sacerdote, ele é anterior a Abraão. Então, essa ideia de Jesus como o sacerdote da ordem de Melquisedeque quer dizer, na verdade, que ele não está submetido à ordem dos levitas. Ele está submetido à ordem de Melquisedeque, que é esse sacerdote sem descendente, sem precedentes, que vem e que vai, e dando a ideia de que é eterno. Então, quando o texto de Hebreus vai explicar isso que eu falei agora, e fazendo referência ao texto de Salmo, ele está dizendo para nós que Jesus é sumo sacerdote, ou seja, ele vai fazer a expiação do nosso pecado, né, propiciação em nosso lugar, e de uma vez por todas e de forma definitiva a todos nós. E que ele não está submetido unicamente a uma etnia, a um único povo, mas ele se apresenta como redenção a todos. Então, explicada essa ideia, eu queria já caminhar para as nossas conclusões. Jesus, como sumo sacerdote, né, ele apresenta uma nova ordem sacerdotal, que não é nem judaica, como eu disse, nem levítica. O que a Bíblia chama, então, de ordem de Melquisedeque é essa designação para determinar o Cristo eternamente eterno, livre de toda circunstância humana, seja ela étnica, racial, histórica, religiosa. Jesus é apresentado como aquele que abençoa os que o conhecem. Se a gente para pensar nessa ideia da ordem de Melquisedeque, sobre um Jesus que se deu a conhecer, mas que não está preso numa cronologia de 2000 anos, porque olhar para Jesus no Antigo Testamento é ver que ele não está preso nessa cronologia. Pelo contrário, ele está além do tempo e do espaço. É a gente parar para tomar cuidado com conclusões precipitadas que a gente tira. Eu digo isso porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a verdade cartilha. Sabe por quê? Porque ela funciona até a página 2. E tem muita coisa que eu acho que a gente já fechou o pacote e já achou que a gente já entendeu, que está tudo certo, que a gente já compreendeu tudo sobre aquele assunto. E aí Jesus vem para nos dizer que não. Porque aqueles homens religiosos que a gente vê Jesus debatendo com eles o tempo todo, eram caras que estavam com uma verdade cartilha, fechada. E Jesus falava e eles, não é possível, não é possível, não é possível. Quando a gente se fecha muito numa verdade cartilha, a gente deixa de lado a loucura do Evangelho e o escândalo do Evangelho. O Evangelho é loucura. Existe uma parte do Evangelho que dependerá da nossa razão, do nosso estudo, da nossa dedicação. Mas tem uma outra parte que vai ser superior à razão. E eu digo isso, não é para você parar de buscar, não. Porque tem muita gente que fala assim, o Evangelho é loucura, tal. Então, para que eu vou estudar? Não, estude.
Existe algo que, dentro disso, que está em ler a letra de rodapé aqui, ó, e estudar, e vasculhar, e vincular o antigo com o novo. É importante que você entenda. Mas estude muito. Mas nunca se esqueça que o Evangelho não deixará de ser loucura. O Evangelho não deixará de ser escândalo. Ele vai sempre superar as nossas ideias, a nossa razão. A Bíblia diz que serão salvos de todos os cantos. A Bíblia diz que a maior fé que Jesus viu foi a fé do centurião romano, que não estava dentro daquele contexto da caixinha religiosa. O Evangelho não deixou de ser mistério e que possamos enxergar com maior largueza de percepção essa loucura e esse escândalo do Evangelho. E aí a pergunta que eu deixo é: onde o Evangelho de Jesus precisa voltar a ser loucura na sua vida? Onde o Evangelho de Jesus precisa voltar a ser absurdo? O segundo ponto é que Jesus é Deus, o Deus que conseguimos conhecer e o exemplo último de ser humano. E com isso, a gente quer dizer que a revelação no Antigo Testamento, ela apontava para o futuro, para aquilo que haveria de vir. Mas hoje, a revelação aponta para o passado. Se antes aqueles homens tinham uma expectativa para o que viria no futuro, a nossa expectativa hoje é para conhecer o que ficou no passado. Certos de que ele é eterno e que as percepções sobre ele vão se ampliando todas as vezes que a gente lê esse texto de novo e de novo e de novo. Mas lembre-se que a nossa expectativa está no passado e não no futuro. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, lendo o Antigo Testamento, vendo as passagens onde se fala sobre uma expectativa pelo que haveria de vir, mas a gente esquece que o que haveria de vir para eles já veio para nós. É Jesus. Então, lembre-se que a sua expectativa hoje está no que veio. Volte-se para Jesus. Não crie expectativas que serão frustrações. E, por fim, Jesus ele nunca esteve ausente da história. Eu acho que olhar para isso, para Jesus no Antigo Testamento, é se lembrar que ele nunca esteve ausente, em momento algum. Ele sempre esteve presente, intervindo na história, sempre se revelando. Então, esses textos mostram mesmo que Jesus estava no princípio com Deus, como diz João. Ele estava lá desde sempre, ele estava presente em todos os momentos. Então, que você possa perceber esse Jesus presente, esse Jesus ativo, esse Jesus preocupado conosco, esse Jesus que cuidou da história da humanidade, que se revelou a nós e que está dizendo para a gente assim: olha, o meu reino era um reino de serviço, o meu reino era um reino de humildade. O meu reinado não era um reinado político, né, como os judeus esperavam que ele seria. O meu reinado, o meu convite, a minha revolução é para que vocês sejam menos. E aí eu termino pensando em algo que eu não sei se você sente como eu, mas eu sinto muito. Que boa parte das minhas frustrações e decepções, elas passam por reconhecimentos que nós gostaríamos de ter, de situações ou pessoas, ou expectativas do que haveria de vir, porque a gente acha que seria justo a gente receber algo. Então a gente vive de expectativas, de algo a receber, de algo a ganhar, de algo a ser reconhecido por alguém, de estar no centro, sendo que o nosso mestre nos convida para anonimato, nos convida para servir e encontrar satisfação nisso. Então, que a gente nunca se perca desse reinado. Não vamos confundir o reinado de Jesus com um reinado de soberania, como houve essa confusão no passado. Que a gente se lembre que o reinado do nosso Deus é um reinado de serviço. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Deus, as suas palavras são vida. Vida para nós. Eu não consigo deixar de me lembrar, Deus, dos discípulos no caminho de Emaús, dizendo que o coração deles queimava enquanto o Senhor expunha as Escrituras e dizia que os profetas falavam de você, que a promessa era você.
Deus, que essa verdade seja suficiente para nós. Que essa verdade seja transformadora para nós. Que a certeza, Deus, de que o Senhor sempre esteve presente seja suficiente para preencher e aquecer os nossos corações hoje, Deus. O Senhor nunca faltou e temos a certeza, Deus, e a convicção de que o Senhor nunca faltará. Deus, eu só te peço hoje para que o Senhor nos ensine a perceber isso, Deus. Tira dos nossos corações as decepções, Deus, por aquilo que é tão fútil, Deus, é tão vazio de sentido, que não é eterno. Encha o nosso coração com aquilo que é eterno, Deus, e que a gente ache o sentido da nossa vida em conhecer o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.